todos na paz do Senhor. É uma alegria estar aqui mais uma vez e poder cultuar ao Senhor e ministrar a sua doce, sublime e poderosa palavra. Eu quero mais uma vez estar externando a minha alegria, a minha gratidão ao pastor Wagner pelo convite, pela confiança e a toda a igreja pela recepção. Eu sempre digo que é uma alegria voltar aonde a gente é bem recebido. É que eu fui bem recebido desde a primeira vez. Que Deus abençoe a pastor Wagner, pastor César, todos os pastores, obreiros. Essa noite eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus para falarmos nesse tema, família. Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque sabemos que a família é a base da sociedade. E hoje a família tem sido atacada por todos os lados. Mas antes de eu fazer a leitura aqui do texto, eu quero compartilhar com a igreja uma alegria. A primeira vez que eu estive aqui, eu falei do meu testemunho. A minha vida é uma vida de milagre. Mas eu posso dizer que não é só um milagre, é uma vida de superação também. E esse mês de março está sendo um mês muito abençoado na minha vida. Eu completei agora, no início do mês, 30 mil cópias vendidas de DVDs. Então você chegar a essa marca aí sem a ajuda de editora, sem a ajuda de estúdio, eu louvo a Deus por isso. Eu estou aqui essa noite, eu quero divulgar aqui 3 lançamentos. Eu gravei 2 temas agora, no final de semana passado, lá na cidade de Lavras, sul de Minas. Eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é esse aqui. É o cristão e o secularismo. O cristão e o secularismo. Uma mensagem tremenda que eu preguei ali, falando como o secularismo está atingindo as famílias. Então tem crente hoje que acha que nada mais é pecado, está tudo liberado. E não é bem assim à luz das Escrituras. Então você verá nesse DVD e como o secularismo está prejudicando as famílias. O segundo DVD é esse aqui, Graça, a dádiva que muda a história. Graça, a dádiva que muda a história. Eu vi um pregador famoso aí falar que quanto mais você fizer para Deus, mais Deus vai fazer por você. Só que não é isso que a Bíblia fala. A parábola dos trabalhadores da vinha é um grande exemplo que a graça de Deus é o favor imerecido. Não é mérito, não é crédito, ninguém tem crédito com Deus. Ai de nós se não fosse a graça. E a graça, ela chega a ser escandalosa, porque a nossa visão é uma visão meio capitalista, né? Trabalha muito, ganha muito, trabalha pouco, ganha pouco. Só que Jesus falou que quando a gente trabalhar e fizer tudo, devemos nos considerar certos e inúteis. Então, ainda bem que a graça de Deus ela superabunda na nossa vida.
Amém? E o último DVD é esse aqui. Sou protestante, não abro mão. Sou protestante, não abro mão. Esse aqui eu estou achando que depois desse DVD vai até parecer morto num dia aí. Eu peguei pesado nesse DVD aqui. Porque hoje a gente está vendo cada coisa dentro das igrejas. Eu gravei um DVD, esse aqui, refutando algumas coisas que estão no nosso meio. Um DVD para quem é crente de verdade. Quem é meia boca aí não leva não para ficar escandalizado. Aqui eu falo algumas coisas da teologia da prosperidade. Tem um vídeo aqui onde o pastor pega uma garrafa igual essa aqui, de água mineral, e ele fala que vai colocar o seu nome dentro da garrafa e vai despachar. Quando eu vi isso, eu falei, é macumbaria gospel agora. Eu me lembrei daquela música do Zeca Pagodinho, se não me falha a memória, vou botar teu nome na macumba. Agora a moda é botar dentro da garrafa e despachar. Tem um outro vídeo, que eu coloquei 20 vídeos aqui. Tem um deles que o pastor está mergulhando, a mão cheia de pedidos de oração, e ele mergulhando na bosta, no esgoto, cheio de fezes, animais mortos, e ele fala, eu vou mergulhar na bosta para você receber seu milagre. Então, eu não sei se eu ri, se eu choro, porque quando eu olho para a Bíblia é necessária uma só coisa, fé. Por isso que eu falei, eu sou protestante, porque a reforma, ela deixou de legado para a igreja 5 pilares. Sola fide, que é só a fé, sola gratia, que é só a graça, sola escritura, somente as escrituras, solo Cristo, somente Cristo, e só lhe deu glória, somente a Deus seja a glória. Aleluia. A igreja que conseguiu cumprir isso aqui é uma igreja protestante. O resto pode ser gospel, pode ser o que for menos protestante. Mas vamos entrar na palavra. Abre tua Bíblia, Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo de número 11. Está comigo aqui mais uma vez o diácono Wagner, é um amigo que tem acompanhado. Essa noite eu quero meditar com vocês aqui sobre a história de Jefité. Nós vamos aprender sobre família com este homem, juiz de Israel. Juízes, capítulo 11, versículo de número 1, 2 e 3. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhes disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos
se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. Amém? Até aqui. Eu confesso para vocês aqui, esse ano eu completo 14 anos de ministério. Até o ano passado eu não gostava de pregar sobre Jefité. Por quê? Jefité é uma história polêmica. Nós estamos no século 21 e ainda não tem um consenso, ainda não se chegou a um denominador comum sobre o voto de Jefité. Eu sei que você conhece a história, mas talvez alguém não ouviu, deixa eu só dar uma pincelada aqui. No período dos juízes, diz o texto sagrado que cada um fazia o que queria. Após a morte de Josué, alguns teólogos vão dizer que o grande erro, o grande equívoco de Josué foi de não ter deixado um sucessor. Moisés deixou Josué, mas Josué não preparou e não deixou ninguém. E o que Deus fez? De certo em certo tempo, Deus levantava um homem, levantava uma mulher para julgar, para liderar, para conduzir o seu povo. Assim foi com Sansão, assim foi com Débora, e agora nós chegamos até Jefité, que foi o 8º juiz de Israel. Quem foi Jefité? Filho de Gileade, também da terra de Gileade, que é a terra do profeta Elias. Antes de Jefité, teve um juiz que todo mundo conhece a história dele, o juiz chamado Jair. Quem já ouviu algum pregador pregar sobre Jair? E levanta a mão. Eu falei um dia desse, a irmã falou: pastor, nem sabia que tinha Jair na Bíblia. Mas a Bíblia fala de um homem chamado Jair. Se Deus permitir, outro dia eu prego sobre Jair, que quase ninguém prega. Mas depois de Jair, vem esse homem chamado Jefité. Agora, por que eu não gostava de pregar sobre Jefité? Porque Jefité, quando ele se depara com uma guerra, com uma batalha, ele faz um voto a Deus. E ele diz: olha, se o Senhor me der a vitória, quando eu voltar para casa, a primeira coisa que vier ao meu encontro, eu vou oferecer em holocausto. Diz o texto sagrado que Deus, ele dá a vitória a Jefité. Jefité volta para casa. Quando ele está retornando, a sua filha, que era única, sai ao encontro dele. Ele olha para a filha e diz: olha, minha filha, você é daquelas que turbam o meu coração, porque eu abri a minha boca e não vou poder voltar atrás. Eu vou ter que te oferecer em holocausto. A filha pede para ele um tempo, e ela se retira, e ela chora a sua virgindade. Depois ela retorna, e Jefité cumpre o voto. Aqui está a polêmica, porque alguns teólogos vão dizer que Jefité ofereceu literalmente a filha
em holocausto. Outros teólogos vão dizer: não, Deus não aceita sacrifício humano. Então o voto de Jefité fez com que ela não conhecesse homem, ou seja, ela ficou virgem a vida toda. Mas eu vou ser prolixo aqui e vou repetir: não há um denominador comum. Aí você fala: pastor, qual é a sua opinião? Não vou falar. Qualquer dúvida, está aqui o apóstolo Wagner, pastor Wagner, você pergunta para ele. É claro que eu tenho uma opinião, eu tenho um posicionamento, mas o objetivo aqui essa noite não é falar do voto de Jefité. O objetivo aqui essa noite é aprendermos um pouco sobre família com esse homem. Porque nesses 3 versículos aqui que nós acabamos de ler, eu vejo 3 coisas aqui fundamentais para qualquer família. Os valores da família estão dentro desse texto. Em primeiro lugar, diz aí que Jefité, ele era valente, ele era valoroso, porém, ele era filho de uma prostituta. Você já parou de pensar que aqui nós ainda estamos analisando o Antigo Testamento, aonde a figura da prostituta era abominável? Até hoje ainda é. Eu pergunto aqui: quem é que gostaria, quem é que teria orgulho de falar: a minha mãe é uma prostituta? Eu creio que ninguém. Eu tenho orgulho da minha mãe. Minha mãe, ela não tem muito estudo. A minha mãe trabalhou muitos anos na casa dos outros fazendo faxina, mas eu tenho orgulho dela. Agora, se ela fosse prostituta, eu jamais ia soltar isso no culto. Eu jamais ia colocar lá no Facebook: eu sou filho de prostituta. Porque ainda no século XXI, ser filho de uma prostituta, ela traz implicações. E aonde Deus me levou aqui? Imagina, esse ano eu faço 10 anos de casado. 10 anos. Quem é mulher, me perdoe, viu? Mas eu costumo dizer que entender mulher é muito difícil. Depois de 10 anos de casado, eu estou começando a entender um pouquinho de mulher. Mulher é um ser complexo. Agora, quem é mulher e casada, levanta a mão. Só quem é mulher casada. Imagine, minha santa, que seu marido pula cerca, engravida uma vadia, e a hora que o filho nasce, leva para você criar. Se eu conheço, pastor Vai, um pouco de mulher, mulher nenhuma iria gostar dessa situação. Se eu entendo um pouco de mulher, eu posso dizer que Jefité, ele sofreu muito por ser filho de uma vadia, porque a palavra aqui é essa. Ele era filho de uma vadia, porque Gileade, o pai, engravidou uma prostituta. Quando Jefité nasce, ele pega o menino e leva para a mulher criar. Jefité era filho de uma vadia, eu vou repetir.
A mulher de Gileade cria Jefité. Sabe o que Deus me disse aqui? E o que eu aprendi? É que Jefité não tinha referencial materno. Faltava para Jefité um referencial. Aí eu fui fazer uma pesquisa. Eu fui consultar algumas teses de mestrado e doutorado da área da psicologia e eu fiquei admirado. A importância que tem o referencial materno. É comprovado. A figura, escute bem, olha aqui para mim, a figura de apego da criança até o 2º ano não é o pai, é a mãe. É a mãe que amamenta, é a mãe que gera. Então, até o 2º ano, eu fiz uma pesquisa, a criança, ela identifica-se muito mais com a mãe do que com o pai. É comprovado que uma criança criada com a mãe, ela desenvolve muito mais do que se for criada sem a mãe. Há 2 anos atrás, 2012, aconteceu no Brasil 200 mil divórcios. Sabe qual foi o resultado da pesquisa? Filhos de pais divorciados têm uma tendência maior a partir para a criminalidade. Tem uma tendência maior a ter dificuldades comportamentais. Filhos de pais divorciados têm menor poder de concentração, porque a figura de apego, ela é materna, mas tem a figura de apego paterno. A mãe, eu já disse aqui, ela amamenta. Se for pai igual eu, meu filho chorava, eu cutucava minha esposa assim, vai lá que está chorando. Quem levanta de noite é a mãe, não é o pai. Eu tenho um grande defeito. Eu nunca troquei uma fralda no meu filho. A gente está querendo ter outro filho aí agora, a minha esposa já falou, olha, dessa vez eu não vou dar colher de chá para você não. Mas eu fui nessa área aí, eu fui péssimo. Eu não levantava à noite, eu não trocava fralda, então meu filho é mais apegado à mãe do que a mim. Porque a figura de apego é a mãe. Agora a figura de apego de Jefité era uma prostituta. O referencial dele era uma prostituta. Agora o que eu vi mais aqui? Quem era o referencial paterno? Jefité. Mas a moral de Jefité foi afetada, porque ele pulou cerca, engravidou uma prostituta. O que eu vejo aqui? Jefité, ele era carente, tanto da figura paterna, quanto da figura materna. Daí a importância, e sabe aonde eu quero chegar aqui? Será que nós somos referenciais para nossos filhos? Eu vou falar igual Lula. Nunca antes na história se careceu tanto de referenciais. O pai e a mãe têm o dever de ser referencial para o filho. Deus, eu ouvi isso do pastor Silmar Coelho e eu assino embaixo. Deus é um Deus de referenciais. Deus,
quando aparecia para Isaac, falava: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Deus, quando aparecia para Jacó, falava: eu sou Deus de Abraão e de Isaac. E quando aparecia para a terceira geração, a quarta, dizia: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Referenciais. Aí sabe o que eu vejo? Se Deus aparecesse hoje e falasse assim para muitos filhos: eu sou Deus de seu pai, Deus ia ter um sério problema. Porque a criança ia olhar e falar: já que você é o Deus do meu pai, eu não quero você não. Por quê? Hoje carecemos de referenciais. Aí você pergunta: pastor, quem que é referencial? Modelo. Eu tenho que olhar para o meu filho e falar: seja meu imitador. A Bíblia fala, eu sei, a igreja aqui conhece. A Bíblia fala, Provérbios, ensina a criança o quê? No caminho. Não é o caminho. Tem pai que ensina o, mas não é isso. Não é ensinar o, é ensinar no. Aqui dá uma diferença gritante. O que é ensinar o? É apontar. Vai ali, meu filho, faça isso. Agora, ensinar no é estar do lado, falar: faça o que eu faço, seja meu imitador. Tem pai que não pode falar isso, tem mãe que não pode falar isso. Se falar, vai ter séria dificuldade. Eu fico imaginando um desses políticos aí maravilhosos que o Brasil tem. Imagina um camarada que foi envolvido em algum esquema, era sanguessuga, ou sei lá, tanto escândalo, a gente não sabe mais. Imagina, eu fico tentando imaginar quando eles chegam em casa e olham para os filhos. Porque não são referenciais. Jefité, segundo lugar, por ele ser filho de uma prostituta, essa palavra, ele era bastardo, filho bastardo. Essa palavra bastardo no hebraico, ela significa poluído, sujo. O que significa? Aonde Jefité colocava o pé, alguém falava: aquele ali é sujo, aquele ali é poluído. É a palavra manzaré. Manzaré é a palavra hebraica. E no grego, essa palavra no grego, ela é usada para denotar alguma coisa falsa, espúria. Terceiro lugar, filho bastardo. Está aqui o diácono Wagner, que é amante da cultura judaica. Qualquer dúvida de cultura judaica, pergunta para ele. Por isso que o apelido dele é judeu. Na cultura judaica, quem era bastardo não tinha direito à herança. Agora veja, pastor Wagner, como a atitude de um pai prejudica o futuro do filho. É por isso que eu falo: pai e mãe tem que vigiar muito, porque uma decisão, uma precipitação pode comprometer todo o futuro do seu filho. A minha pergunta hoje, eu sei que a palavra é dura, mas a minha pergunta é: você é ou não exemplo para o seu filho?
Será que você é exemplo da sua família? Lá na minha igreja tinha um músico. Esse músico morreu. Aí um dia eu estava fazendo evangelismo, cheguei perto dele, do filho dele, perdão, e falei assim: rapaz, você tem que voltar para a igreja, você tem que voltar para os caminhos do Senhor, você tem que seguir o exemplo do seu pai. Para que eu fui falar isso? Ele falou assim: Silas, você estava indo bem até agora. Mas quando você colocou meu pai no meio, você jogou tudo por água abaixo. Meu pai não valia nada. Ele está debaixo da terra, mas era um velho sem vergonha. Aquilo era crente só dentro da igreja. Aquilo na igreja tocava, que era uma beleza, mas no caso ele tocava a mão na cara da minha mãe. Em casa, eu peguei meu pai várias vezes se masturbando na frente da novela. Quando ele começou a falar assim, eu perdi totalmente o rumo. Eu falei: o que eu falo depois de uma dessa? Aí eu olhei para ele e falei: não siga o exemplo de Jesus, meu filho. Se você não pode seguir o exemplo do seu pai, siga o exemplo de Jesus. É porque hoje está faltando um modelo, exemplo. Sabe o que é ensinar no caminho? Tem mãe que fica assim: menino, larga a televisão, vai ler um livro. Mas o filho nunca viu ela ler um livro. Isso é ensinar o caminho. Mas a Bíblia fala para ensinar no caminho. Eu já contei a história do GPS. Já? Não. O GPS ensina o caminho. Eu, para me chegar aqui, até que hoje não, que já é a terceira vez, eu já decorei o caminho. Mas a primeira e a segunda vez, eu vim com GPS. Eu acabei viciando no GPS. Não sei andar sem GPS. Só que o GPS ensina o caminho. Ele vai falando: vira à esquerda, siga em frente, dobra à direita. Aí eu fui pregar há 3 anos atrás. Eu fui pregar no bairro Juliana. Estava chovendo, eu e um outro diácono. O Wagner até fala: sempre tem que ter um diácono no meio, mas é verdade. Eu estou indo pregar, de repente o GPS perde o sinal. Aí o diácono olha para mim e fala: pastor, você quer que eu pergunte? Eu falei: não, vamos deixar o GPS voltar. Deixa ele voltar, ele perdeu o sinal, mas está processando aí. Quando o GPS voltou o sinal, a voz é uma voz feminina. Aí a voz falou assim: siga em frente, vire à direita e chega ao seu destino. Quando eu virei à direita, falou: você chegou ao seu destino. Era a portaria do cemitério Bolsa da Esperança. O diácono arregalou o olho e falou: misericórdia, pastor! O que o GPS falou conosco? Parece até piada, mas não é verdade. É porque o irmão confundiu o nome da rua da igreja, a rua do cemitério. Então o GPS, ele ensina o caminho. Agora eu e você temos que ensinar no caminho. É olhar para o filho e falar: seja igual ao seu pai, seja igual à sua mãe, siga o meu exemplo. Segundo lugar, que eu vejo aqui, segunda coisa que eu aprendo com a história de Jefité. Olha o que acontece aí, versículo 2. Diz que a mulher de Jefité lhe deu filhos também, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité, expulsaram Jefité e lhe disseram: não
herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. O que está acontecendo aqui? Jefité cresce, a mulher de Gileade, a madrasta dele, dá à luz a outros filhos. Quando esses filhos crescem, olham para Jefité e falam: cai fora, vaza, racha, porque você é filho de uma vagabunda. É isso que está falando aqui. Ah, pastor, não está falando não, está falando é filho de outra mulher. É porque a Bíblia tem alguns eufemismos. É para dar uma aliviada, mas aqui não. Cai fora de ser filho de uma vadia. Racha, porque sua mãe é uma vagabunda e você não vai herdar aqui. É isso que está acontecendo. Sabe o que eu vejo aqui? Repita comigo: falta de amor no núcleo familiar. Jefité foi expulso de casa pelos irmãos. Foi expulso de casa. E o que a madrasta fez? Nada. Nada. A mulher de Gileade não fez nada. Os irmãos colocam ele para fora e a mãe nada. E o pai? A Bíblia não fala. Alguns teólogos vão dizer que Gileade já provavelmente teria morrido. Por isso que ele não fez nada. Mas não sei, a Bíblia não fala. Eu sei que a mulher não fez nada, os irmãos colocam Jefité para fora de casa e falam: você não vai herdar, você é filho de outra mulher. Aí você fala: pastor, o que eu posso aprender aqui? Você acha que essa história é diferente da nossa? Sabe o que está faltando hoje? É amor no núcleo familiar. Eu vejo filho brigando por causa de herança. Tem uma família ali, não vou falar o nome, está gravando, mas é muito próxima de mim. 2 irmãos só. O pai dele morreu e já houve briga por causa da herança. O carro é meu, não, o barraco é meu, o sofá velho é meu, a televisão de caixa de madeira ainda é minha. Com brigaiada por causa de herança. Tem irmão que mata o outro. Mata. A minha oração é que Deus venha dar mais amor às famílias. Hoje há tanta guerra fora e dentro da família. Domingo eu estava pregando uma igreja, no sábado, o rapaz me chamou e falou assim: pastor, eu queria que o senhor olhasse por 2 irmãs minhas. As 2 são crentes e uma não conversa a outra há 12 anos. Eu falei: como é que é? As 2 são crentes. Estão perdendo tempo na igreja. Estão perdendo tempo. Eu fui aconselhar uma família. O rapaz olhou e falou assim: pastor, se para perdoar minha irmã, se para ir para o céu eu tenho que perdoar minha irmã, eu não perdoo. Eu falei: você já está no quinto dos infernos. Seu você é que tem que ir lá. Porque o amor é a base de tudo. Como é que eu vou dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão? Essa brigaiada dentro de família, por causa de salvar fogão, geladeira, em terreno, irmão, vamos parar com isso. Nós temos que ser diferentes. O povo de Deus tem que
ser diferente. Nós temos que brigar, sabe para quê? É para não perder o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É fazer com Davi: não retire de mim o teu Espírito. Glória a Deus. Foi até bom falar em Davi, eu ia falar, mas o Wagner não gosta que eu fale muito de Davi. E Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi foi um péssimo referencial. Péssimo. Eu pergunto: quem é só homem casado não? Só os homens casados. Vocês tinham parado de deixar sua mulher com Davi? Eu não tenho parado de deixar a mulher, não. Davi, por exemplo, Davi dentro da casa dele teve de tudo. Homicídio. Daqui a pouco eu vou falar sobre Aminon e Tamar. Incesto. E Davi, não fez nada. Porque não era referencial para o filho. Ou deixou a desejar. Mas aqui, o que eu vejo é que falta de amor fraternal. Os filhos expulsam o irmão, a mãe não faz nada, e agora o menino tem que ir embora, porque não vai herdar na casa do pai. Eu vou orar aqui com você. Se você tem rixa com alguém da tua família, em nome de Jesus, chega lá e peça perdão. Reconcilie com ele. A base de tudo é o amor, porque Deus é amor. Deus é amor. A família feliz, a família vitoriosa, os valores da família, todos estão centrados em uma palavra: amor. Terceiro lugar, o que eu vejo aqui? Olha aí o versículo 3. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E o que aconteceu? E homens levianos juntaram-se com ele, juntaram-se a Jefité e saíram com ele. Tem alguma outra versão aí que a palavra leviano não aparece? Bandidos? Quem falou aí bandidos? Vadios, Pastor Sérgio. Tem uma versão que fala homens vagabundos. Sabe o que Deus me mostrou aqui? Jefité foi expulso de casa, vai para a terra de Tob e se torna amigo de vagabundos. Olha só, o cara já é filho de prostituta. O referencial materno dele é uma vadia. Já não tem amor dos irmãos. Para piorar, ele sai e vai unir-se a homens levianos, vagabundos, bandidos. Aqui eu vejo a terceira coisa que tem destruído muitas famílias. Sabe o que? As amizades. Quem são os seus amigos? Quem são os meus amigos? Sabe por quê? Eu aprendi isso, que é impossível, escute bem, é impossível você ter uma amizade e não ser influenciada por ela. Amigos influenciam. Eu vou te provar isso na Bíblia. A Bíblia fala isso, não é o pastor Silas, não. Hoje, eu vou usar um termo aqui, não assusta não. Hoje eu tenho um vício santo, se existe isso. Qual é o seu vício, pastor?
não tem um mês que eu não compre de 1 a 5 livros. A minha esposa até brinca, fala, se continuar nesse ritmo aí, nós vamos sair de casa para deixar só os livros. Aonde você vai na minha casa tem livro. Na cozinha, na varanda, até no vaso sanitário tem nada. Eu sou apaixonado por livros. Eu gosto, eu sou um leitor, e não é qualquer livro. Tem autor aí, e se você falar comigo, é briga. Não lê não. Porque eu conheço. Agora, por que eu gosto de livros? Amizades. Eu fiz amizade com um amigo meu há 15 anos atrás. Eu chegava na casa dele, eu via a biblioteca dele, ele falando cada coisa, e eu boiando. Assim, o que ele está falando? É igual um rapaz lá da igreja foi convidado para ir num seminário lá em São Paulo, com os QIs mais altos do Brasil. E ele foi, não sabe por que ele foi chamado. Diz que chegou lá, o pessoal começou a falar de física quântica, partícula nuclear, e ele nada. Aí uma hora lá do debate, o cara que estava conduzindo o seminário olhou para ele e falou assim, e a sua opinião sobre o último tema tratado? Ele falou, concordo plenamente com tudo que foi falado até agora. Aí ele falou comigo, pastor, o que eu ia falar? Eu não entendi nada. Aí a partir daquele dia, ele foi estudar. Porque as amizades influenciam. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala Provérbios 13:30. Anda com sábios e serás sábio. Mas o companheiro dos tolos será afligido. O que a Bíblia fala? As más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Aí tem um ditado aí, as más companhias, mas a Bíblia fala as más conversações corrompem os bons costumes. Quem eu vou falar em tese? Eu vou falar em tese para você. Quer ser noveleiro? Não é se andar com noveleiro que você vê. Daqui 2 semanas você está viciado na novela das 9, das 8, das 6, porque você acaba sendo influenciado. Quer ser fofoqueiro? Anda com fofoqueiro. Andar com fofoqueiro, vira fofoqueiro. Quer ser murmurador? Anda com murmurador. Agora, quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Anda com quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Escolha seus amigos no dedo. Eu não coloco qualquer um na minha casa, não. Não coloco. Eu não sento na mesa com qualquer um, não. Sabe por quê? As amizades são bênçãos. A Bíblia fala que há amigos mais chegados do que irmãos. Mas amigos também podem fazer muito mal. Sabia disso? Amigo pode fazer o bem, mas amigo pode fazer o mal. Eu sou secretário de uma casa de recuperação para drogados há 4 anos. A maioria que chega lá são filhos de crentes, desviados. Aí você pergunta assim, o que te levou às drogas?
as amizades. Irmão, tem amigo aí, me escute aqui. Tem amigo que é melhor você se livrar dele. Se livre. Não vai acrescentar em nada. Quer que te prove na Bíblia? Eu provo. Vê se esse cara aqui é amigo. 1 Samuel, 2 Samuel 13. Diz a Bíblia, deixa eu ler, eu vou falar. 2 Samuel 13. Olha que amigo, amigo da unção. Quem tem um amigo desse aqui não precisa de um inimigo, não. 2 Samuel capítulo 13. Aminon, filho de Davi, está apaixonado pela irmã Tamar. O que o amigo dele faz com ele? Jonadab. Olha o amigo do Aminon. 13:5. 2 Samuel 13, versículo 5. Eu vou ler até ali a versão sem igual. Olha lá. Tornou-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Sabe o que está acontecendo? Depois você continua lendo aqui, eu preciso encerrar. Um camarada, pastor César, está apaixonado pela irmã. O amigo, no lugar de repreender, porque amigo que é amigo de verdade, não fica passando a mão na conta. Faça isso mesmo. Eu tenho uns amigos lá, tem hora que a gente vai sair num tapa. Tem um amigo meu que eu fui aconselhar ele, quase apanhei dentro da casa dele. Eu falei: você é meu amigo, mas você é um fariseu, rapaz. Cria vergonha na tua cara. Aí o bispo falou: pega leve. Eu falei: pega leve, não. Se está errado, amiga, para falar a verdade. Puxa saco, não vale a pena, não. Amigo chega e fala: você está errado, você está equivocado. O que Jonadab fez? O homem não está lá, possuído por um desejo maligno, apaixonado pela irmã, a lei proibia. Aí o Jonadab falou: quando o seu pai vier, peça a ele, deita na cama, finge de doente. Aí seu pai vai ver você lá. Aí você pede ele para mandar Tamar. O amigo ensinando o outro a fazer besteira. Isso não é amigo. Amigo de verdade fala: isso é demoníaco. Arrepende. Conserta. Eu estava falando com vários na minha vida. Eu gosto, sabe? Se chegar perto de mim e falar: pastor, você está errado aqui. Para a gente chegar a um denominador comum. Agora tem um bajulador que você está errado e ele está lá: é isso aí mesmo. Coloca mais lenha na fogueira. Que Deus nos livre desse tipo de amigo. Eu não quero amigo assim, não. Tem uma mensagem minha que eu prego sobre Judas. Jesus chama Judas de amigo. Amigo, a quem vieste? Quem é amigo igual Judas, vou te falar. Amigo igual Jonadab, ninguém merece. Mas eu vou terminar isso. Sabe como é que eu quero terminar isso aqui? Por isso eu sou apaixonado por essa palavra. Apesar dele ser filho de uma prostituta, apesar dele ter sido expulso de casa, apesar dele ter se associado com vagabundos,
Sabe por que fala no versículo 29? Que o Espírito Santo se é poderoso na vida dele. Ele clamou a Deus e o Espírito Santo se é poderoso na vida dele. Sabe o que eu vejo aqui? É uma palavra que eu quero transmitir para você. Se você tem fé, receba essa palavra. Independentemente do seu histórico familiar, se você clamar a Deus, Ele muda o histórico da tua vida. Ele muda o curso da tua história. Não interessa se você é filho de cachaceiro, macumbeiro, feiticeiro. Não interessa quem é seu pai, quem é sua mãe. Se você der lugar, o Espírito Santo vai te encher e vai mudar a história da tua casa. Aleluia. Eu tenho um amigo, pastor Sérgio. A igreja que eu era pastor, 2007, a diretoria chegou perto de mim e falou assim: pastor, a gente não precisa de você mais nessa igreja. Seu tempo acabou. Nós vamos te mandar para outra igreja. Aí a gente fica triste. Não vou falar que eu fiquei feliz, não. Eu tinha terminado a reforma da igreja. Ficava lá até 11, meia-noite, carregando saco de cimento. Eu tinha um palinho 98. Palinho andava até torto. De saco de cimento, barra de ferro, derrubado, lata de tinta. A semana que eu fiz a reinauguração, eu lá do altar sentado, falando: agora é só vitória. A prova acabou. Aleluia. Graças a Deus. Aí na festa lá, a diretoria vai falar: você vai para outra igreja. E a outra estava começando a reforma. Eu falei: esse pastor não gosta de mim, não. Para piorar, a igreja que está mandando é quase de frente a gente sendo dos Joaniás. Eu falei: estou ferrado. Eu vou correr para os Joaniás. É fria, é fuleira, eu estou ferrado. Aí eu fiquei muito triste, eu tenho que confessar. E sabe o que? A vantagem, para me encerrar e orar por você, sabe qual é a vantagem de ser cheio do Espírito Santo? Quando eu fazia faculdade, eu ia de ônibus. Imagina Cristiano Machado, 6:30 da manhã, os ônibus lotados. Eu usava o ônibus 62. A faculdade que eu fazia era na Floresta. Pegava lá perto do Minas Shopping. Eu ficava indignado. Sabe por quê? 6:30 da manhã eu chegava no ponto. Tinha dia que 7 horas eu estava lá ainda. Passava o ônibus, o motorista fazia assim: tá cheio. E nem parava no ponto. Tinha dia que passava 3, 4 ônibus, porque o 62 vai de Venda Nova até lá no Alto Afonso Pena, passando pela Floresta, não lotado. Teve um dia que eu quase saí da graça. Passou 4 ônibus e os 4 motoristas fez assim: tá cheio, tá cheio. E eu nervoso, quando eu entrei dentro do ônibus, aí já era o 5º, eu já estava atrasado. Sabe o que Deus falou comigo? Assim é um crente cheio do Espírito Santo. Quando ele está cheio, o pecado dá sinal, mas o Espírito Santo fala: está cheio. Não cabe ele não. Está cheio, não vai entrar não. Assim é ele que é cheio do Espírito Santo. Ele passa direto, ele
conselho eu deixo para cada família e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é filho de Deus? Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Seja cheio. Faça como Jefité, o Espírito Santo se apoderou dele, ele foi cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio da vida dos seus filhos, a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que haja amor na tua família, que haja referencial na tua família, que haja boas amizades na tua família, mas acima de tudo, que o Espírito Santo possa estar lá, possa encher cada casa. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não dê lugar ao pecado, não dê lugar à imoralidade, não dê lugar à desunião, à minoração. Essa noite, essa palavra, ela possa impactar as famílias aqui, que você venha colocar, valorizar, a restaurar os princípios, os valores. Feche seus olhos. Eu vou passar para o pastor Wagner, que vai orar com você, vai fazer o trabalho aqui. Nós vamos estar intercedendo aqui. Pode vir, pastor Wagner, pastor César, pode vir. Ele vai orar por você, por sua casa, sua família. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Amém. Amém. Assim como você está, feche os seus olhos. Senhor, como a nós foi ministrado nessa noite, através da vida do teu servo, Pai querido, que nós possamos ter as nossas casas cheias do teu Espírito. Quando dizemos casa, Deus, dizemos nós, pessoas que ali moramos. Pai, tira todo e qualquer obstáculo para que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas, em nossas famílias. Que as discussões deem lugar à graça do Senhor. Que as pelejas, ó Deus, deem lugar ao amor do Senhor. Que as contendas, as divisões sejam cessadas, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como Jefité foi cheio, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Deus, se apodere de nós e dos nossos familiares. Que pais sejam cheios do teu Espírito, que mães sejam cheias do teu Espírito, que os filhos sejam cheios do teu Espírito. Deus, em nome de Jesus. E que todo e qualquer levante do inimigo, que toda e qualquer ação de Satanás, que tem tentado roubar a doce e gloriosa presença do teu Espírito, ó Deus, das nossas vidas, de nossa casa, seja agora destruída, repreendida, anulada, em nome de Jesus Cristo. Mas que a tua palavra prevaleça sobre nós nessa noite. Erga tua mão agora, querido, aí no teu lugar. Diga comigo assim: Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha vida, e que a tua palavra prevaleça sobre mim e sobre toda a minha casa, porque eu declaro que a minha casa é um lugar de bênção.